lá, dirija com atenção. Zé, estamos de volta com mais um episódio de Viagens com Histórias do Velho. E nossa história ainda é sobre a vida do médium Arigó. E hoje vamos ver uns casos que chegaram até o exterior. Todos os dias chegava até Congonhas pessoas com as mais variadas doenças. Praticamente uma amostra de tudo o que havia na sociedade. Isso foi o que puderam perceber nossos amigos, o dentista Cruz e o Walter, o cônsul inglês. Era um tal de um almirante com catarata que saiu curado na hora, ou um outro caso mais interessante, como que eles constataram que foi de uma moça que chegou paraplégica devido a um acidente de cavalo. Arigó puxou as pernas da moça com toda a força, por diversas vezes. E quando a moça voltou para o Rio de Janeiro, conseguiu caminhar normalmente. Os mesmos profissionais que tinham feito o exame que comprovava, que atestava que o estado da moça era irreversível, foram os profissionais que identificaram e examinaram novamente a moça quando ela voltou. O número de pacientes que buscava auxílio do médium era impreciso. Haviam estimativas das mais variadas, que iam desde as mais conservadoras, que calculavam em torno das 300 pessoas por dia, até as mais audaciosas, que estimavam cerca de 1000 pessoas por dia. A verdade é que o número de pessoas, fosse o qual fosse, era impressionante. Um homem que veio da Alemanha trazendo sua filha, que havia sido diagnosticada com leucemia, a qual os médicos afirmaram que não tinha mais solução. Mas quem contou a história destes dois não foi eles propriamente, e sim um outro conterrâneo seus que os encontrou no Brasil. O homem era Armin Bauer, um rico e experiente viajante alemão que já havia viajado por diversos lugares desse nosso globo terrestre. Ele era amigo de um dos diretores da fabricante de automóveis Volkswagen. Veio visitar o amigo e ficou sabendo das impressionantes obras de um escultor chamado Aleijadinho. E ele disse que não queria sair do Brasil antes de conhecer essas obras. Foi por isso que ele foi parar na pequena cidade de Congonhas. E lá chegando, caminhava pelas ruas da cidade e encontrou seu velho amigo e a filha, o qual estávamos falando ainda há pouco. Ao indagar o amigo, este explicou o motivo de sua visita ao Congonhas, que se dava
em função da doença da filha. Explicou ainda de que ele tinha falado do tal do médium Arigó e que era a última das suas esperanças para a filhinha. Dito isso, convidou o amigo Bauer para que os acompanhasse. Bauer ficou um pouco surpreso que o amigo tivesse viajado tão longe à procura de um curandeiro de aldeia, mas compreendeu que, se tratando de uma última alternativa para salvar a filha, a situação trágica tinha sua razoabilidade. Ele ficou um pouco constrangido com o convite, mas, embora julgasse aquilo uma tolice, acabou aceitando. O homem alemão ficou impressionado com a quantidade, a diversidade de pessoas e classes e o silêncio que se fazia no salão, porque nesse tempo Arigó estava atendendo em um centro espírita, o Centro Espírita Jesus Nazareno. Ele imaginou que, chegando lá, encontraria um casebre cheio de poções e essas coisas do tipo de magia negra, e ficou surpreendido com o que viu. Mais surpreso ainda, ele ficou ao acompanhar os atendimentos. Por exemplo, quando Arigó pegou uma pequena tesoura e enfiou no olho de um paciente, cortando uma pequena membrana do olho. Uma membrana que se estendia da lateral do olho, indo desde a conjuntiva até a córnea. Uma doença que é conhecida como pitirígio. Nessa hora, o homem pode ver que algumas pessoas da fila desmaiaram. Entre essas pessoas, um jornalista estrangeiro. O paciente, porém, permaneceu em pé, consciente e calmo. Ao voltar para a Alemanha, esse homem passou suas impressões sobre esses casos no Brasil para o jornal Die Zeit. Dizia ele que, no Brasil, o Espiritismo alega explicar esses casos, mas ele não acreditava, porque a atmosfera ao redor do médium não era de misticismo. Disse ainda o alemão que os cientistas precisavam estudar aqueles casos e que teriam dúvidas, sim, pois nunca se viu nada semelhante. E assim era a visita de muitos estrangeiros que ouviam falar sobre Arigó. Pessoas proeminentes, tanto estrangeiros quanto brasileiros, aguardavam na fila como todo mundo. Arigó atendia por ordem de chegada. O dentista e o cônsul souberam, por exemplo, do caso do cônsul peruano que era estabelecido no Rio de Janeiro e que telegrafou ao médium Arigó solicitando a marcação de um horário de consulta. Como todo mundo que buscava a ajuda de Arigó teve que esperar na fila. E é assim que foi. Por enquanto, vamos ficando por aqui. Mais além, continuaremos com nossas viagens e histórias. Um beijo do velho do ETS.